Olá pessoas, esse é mais um Nos Bastidores da Pesquisa, ainda na edição de Cachoeira. Dessa vez a gente não vai falar tanto sobre a pesquisa, a gente vai trazer alguns temas que foram colocados pelos nossos seguidores no Instagram. Então se você quer mandar sugestões de perguntas e pautas para serem tratadas não só nessa edição de podcast, mas nos outros programas também, que a gente desenvolve pelo nosso selo de podcasts, né? É só nos seguir nas redes sociais. Então hoje a gente vai falar, aproveitando que a gente está aqui em campo com toda a nossa equipe, sobre temas que atiçam a curiosidade do público sobre o desenvolvimento da pesquisa arqueológica. Eu acho que um ponto aqui agora interessante para a gente começar, que foi colocado, é sobre quais as principais dificuldades, imprevistos que ocorrem em campo, que pode ser desde questões políticas, burocráticas, de desenvolvimento da pesquisa, enfim, é um tema muito amplo, mas eu acho que como tem aqui profissionais que já têm muitos anos de experiência, acho que a gente pode cada um trazer aqui uma história de uma dificuldade e qual foi, eu acho, a melhor solução para driblar essa dificuldade. Então, começa aqui com o Railson. Fala pessoal, então, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que tem muitas dificuldades aqui que eu poderia elencar, que são comuns a muitos arqueólogos e arqueólogas. E eu acredito que aqui a equipe vai acabar narrando, nesse episódio, algumas dessas. Eu queria citar, mais especificamente, uma que incomoda muito a todos nós, que é a falta de sensibilidade, às vezes, dos empreendedores mesmo, né? Essa é uma daquelas que nos impõe realmente desafios muito grandes, porque exige uma tentativa de sensibilização muito grande, né? A gente entende que parte da sociedade, às vezes também, não é incentivada, né, a se aproximar desse debate, né, com relação ao patrimônio cultural e arqueológico, mas é sempre difícil para a gente que está em campo, porque, como eu disse, envolve sensibilização, envolve muito esforço empregado, e para a gente que está ali já executando a ação, esse tipo de debate, né, às vezes, nos empreendimentos, ela acaba se tornando muito cansativa, né? Porque a gente já vem com uma carga muito grande de ter feito toda a logística, de ter preparado o projeto, envolve muita coisa, né? E na hora de executar, se falando de arqueologia preventiva, claro, isso é sempre uma dificuldade, né? Mas é isso, a gente vai seguindo porque é nosso papel mesmo tá realizando essas pesquisas, tá incentivando e até mesmo trabalhar essa sensibilização. Eu acredito que também faça parte, né, do processo. Realmente, a gente tem que ter um jogo de cintura tremendo sempre em campo para saber lidar com todas essas pressões, né? E muitas delas é com o empreendedor, quem está nos contratando, requisitando o nosso tipo de serviço, que às vezes, por mais que tenham que executar, contratar, às vezes não entendem a complexidade e profundidade, né, do nosso trabalho. Para eu agregar nessa discussão, eu vou trazer uma história um pouco mais simples e bestinha, mas que é interessante, um pouco engraçado, né? Fazendo alguns trabalhos com arqueologia subaquática, principalmente no começo, a gente sempre acaba fazendo algumas cagadas pela própria inexperiência, né, em entender como lidar com um ambiente diferente do nosso. Então a arqueologia subaquática, ela leva você a isso, principalmente quando você tem que mergulhar para poder fazer o seu tipo de pesquisa, né? E comigo não foi diferente, né? Então tem duas experiências assim que são muito importantes, que eu acho que pra gente saber lidar, que é com as forças da natureza, né, que eu vou trazer. A primeira delas foi com um projeto, eu acho que foi um dos primeiros assim que eu fiz assim profissionalmente, que foi num rio lá em Sergipe, no rio Cotinguiba, com o rio Sergipe, mais ou menos por ali, dentro do Vale do Cotinguiba, e a gente foi mergulhar em contexto de rio, né? Já tinha participado de pesquisas em ambiente marítimo, Baía Todos os Santos, que é uma realidade muito confortável pensando em mergulho, porque você tem condição de visibilidade, você tem horários mais flexíveis para mergulhar e tal. E a gente estava no rio. E rios em Sergipe tendem a ter baixa visibilidade, até aí tudo bem. Eu sabia que teria baixa visibilidade, só que não esperava que teria uma quantidade gigantesca de água-vivas. Então, apesar de a gente estar falando de um rio, era um rio de influência de maré. Quando a gente começou a iniciar um mergulho, com toda aquela dificuldade de ser um rio que estava correndo muito, a gente descendo por aquele cabo, eu mais um colega, e aí quando a gente acende a lanterna, começam a vir nuvens e mais nuvens de águas
águas-vivas passando por a gente, pior de tudo, pelo amadorismo e não saber que teria isso, todos nós sem capuz, sem nada do tipo, então as águas-vivas vindo tudo em direção do nosso rosto. Eu tive um pouco mais de sorte, pegou talvez no meu braço, na minha mão, mas o colega que estava comigo pegou no rosto dele. Enfim, um outro caso também que fez a gente ter que usar capuz também mergulhando foi na Baía de Todos os Santos. A gente estava trabalhando lá para o fundo da Baía de Todos os Santos, ali já próximo de São Francisco do Conde, e a gente se deparou durante nossos trabalhos, a gente estava fazendo pequenas escavações, né? Sondagens de subsuperfície com sugadora, a água, e aí nesse processo a gente começou a notar que às vezes quando a gente subia, alguns dos integrantes da equipe trazia junto consigo uns insetos e umas baratinhas marítimas, só que essas baratinhas, quando a gente pisava nelas, elas saíam cheias de sangue. Elas meio que eram baratas parasitas que sugavam assim o sangue da gente. Então foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para os arqueólogos mais experientes da equipe, né, que nunca tinham se deparado com um caso desse, de um parasita marítimo desse que sugava sangue ou algo do tipo. E aí a gente começou a ficar nessa, pô, as baratinhas vampiras vão estar lá. E aí a gente já mergulhava todo de capuz, tudo para evitar que essas baratas estivessem junto com a gente, mas sempre apareciam. Por sinal, no campo de Bimbarras, que a gente tem aí live, a gente estava mergulhando mais ou menos próximo daquela região e a gente se deparou com algumas. Não com tanta intensidade como nessa outra experiência, mas ainda assim a gente se deparou. Eu acho que é algo específico daquela região, né? E aí, Almir, o que é que você tem aí de contar de dificuldade e como lidou com isso? É isso aí, pessoas, o nosso programa hoje termina aqui, mas não se preocupa não que a gente voltará com a parte 2, trazendo mais histórias do restante da nossa equipe sobre perrengues em que a galera acaba passando na prática de campo, no cotidiano da pesquisa em arqueologia. Enquanto isso, nos siga em nossas redes sociais, está saindo muito conteúdo por lá, principalmente no Instagram. O Instagram é @contextos.arqueologia. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/arqueologiacontextos, e o YouTube, que sempre tem vídeo bacana rolando por lá e lives, que é youtube.com/contextosarqueologia. Nos vemos no nosso próximo episódio, trazendo mais histórias interessantes para vocês. Até uma próxima e tchau! O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico para as obras do Terminal Náutico de Cachoeira, salvamento arqueológico do sítio depositário Porto da Bica, no município de Cachoeira, Bahia. Processo número 01502. 001428/2018-19. Contextos Arqueologia. Podcast.